Boa noite, gente. Sexta-feira, 22 e 25. Sextou, revisão, em especial aqui essa videoaulazinha de revisão para a turma de informática. Os meninos, né, que segunda-feira estava no SAEB. E também para a turma de RP, que estava na quarta-feira, todo mundo vestido de pai de santo batendo suas fotos, né? Mas também vale para todas as outras turmas que já viram essa revisão, quiser revê-la. Reforçando, algumas turmas já estão sabendo, outras talvez não, de que a nossa prova vai ser uma prova online esse bimestre. Resolvi fazer dessa forma porque, como a prova caía na semana entre os Enems, para vocês ficarem mais de boa, Pablito dá este presente para vocês, tá? Então, os assuntos que a gente vai revisar aqui hoje são esses que estão aqui colocados, tá bom? Temos então vocabulário sobre comidas e refeições, expressão do gosto, del gusto, né, do verbo gustar, e expressão de concordância e discordância, os artigos e algumas formas de uso, regras de fonia e as palavras heterogenéricas, e os tempos do passado, né, falar do passado, a forma, seus usos, tudo isso a gente vai ver, tá bom? Então vamos começar aqui o seguinte. A primeira coisa que eu gostaria muito que vocês pudessem ter em mente, né, não para a prova, mas para o conhecimento de vocês, quais são os nomes das 3 principais refeições do dia em espanhol. Então nós temos a primeira refeição, né, esta maravilha, temos a refeição do meio do dia e temos a refeição da noite. Claro que ninguém come só 3 vezes por dia, você vai roendo coisas durante o dia, vai bagulhando, mas essas são as 3 principais. E aí nós temos o café da manhã, que em espanhol se fala el desayuno ou desayuno, né? Dependendo do sotaque. A minha pronúncia vai para o desayuno, porque o Y no meio de palavra, no sotaque argentino, e meu sotaque é mais puxado para o argentino, tem isso aí, tá? Professor, por que você tem sotaque puxado para a Argentina? Eu teria que ter um sotaque puxado para algum lugar, né? Então, vamos puxar para os caras. América do Sul, aqui, irmão aqui do lado, né? Então, el desayuno, e o verbo relacionado à ação é o verbo desayunar, né? Que inclusive é um verbo regular, né? Todo bonitinho. Do meio do dia, nós temos aí el almuerzo ou la comida, tá? Pode ser falado os dois, el almuerzo ou la comida, e o verbo, os verbos relacionados vão ser os verbos almoçar e o verbo comer, tá? Almoçar, que é um verbo irregular, e comer, que é um verbo regular. E la cena, que é o jantar, né? A janta. Perdão, pessoal, eu tô com uma tosse. Nós temos aí la cena, e aí vai o verbo cenar, tá bom? Bom, e aqui tem uma questãozinha para vocês, só para a gente relembrar aqui, só para se divertir. O nome de alguns alimentos, né, que geralmente se tomam pela manhã, e as letras deles estão todas embaralhadas, aí, como vocês podem ver. Então, começando aqui pelo nasana, né? O que seria esse nasana? As letras estão embaralhadas, né? Então, como se fala abacaxi em espanhol é nasana, né? Não, se fala ananas, tá bom? Hummus, não temos hummus, temos sumo, tá? ECAF, nós temos o café. ANP, tá certo? Não é ANP ou ANP, é pan. Homage, não é homage, é presunto, é jamón. Secuo, não é secuo, aqui ó, manteiga, coalho, é queso. Web, esses dois rapazes aqui são los huevos. Aí nós vamos aqui para selle, que não é selle, tá? É leite. E Sanaman,
que parece o nome de super-herói japonês, né? Super Saiyaman. É uma fruta muito boa, boa inclusive para a garganta, manzana, tá bom? E aí nós temos aqui as comiditas, né? Os ranguinhos. E nós temos aí o seguinte, para você dizer qual é a letra que falta para completar, né? A dica já está aí. Então, primeiro aqui, nós temos aqui o arroz, né? O segundo, que é o feijão, nós temos falta aqui 1, 2, 3 letras, nós temos o frijol. Na terceira nós temos aqui, né, como se fosse um jogo da forca, faltando letra, né? Então é ensalada, tá? Na 4 nós temos massa, não, nós temos pasta, mas também tem a palavra macarrão, tá certo? Ou fideus, também se fala, né? Quem lembra da música das hamburguesas fala em fideus. Esse aqui que seria o 6, né? Não é creme de alguma coisa, é carne de boi, certo? E esse aqui, que tá o desenho de macaxeira, mas eu não pensei em macaxeira, tá? Eu pensei em batata, que em espanhol são papas, né? Há um tempo aí que nós tínhamos 2 papas, né? Inclusive tem um filme muito bom chamado 2 Papas. Recomendo que assista. Esse negócio aqui que parece um peru, mas na verdade é um frango, tá? Muito suculento, aquele de foto mesmo, que você não chega em nenhum lugar para comprar um frango e tem um frango igual parecido da foto, né? Então nós temos aí o pollo, né? Lembrando que o LL tem esse som de LH, ou então pollo, ou então pollo, ou então pocho, né? Várias pronúncias. E esse negócio aqui, certo? Este cadáver de animal aqui também, você tem um pescado, beleza? Então, isso aqui é uma refeição básica que a gente possa ter, tá bom? É isso aqui, beleza? Vamos lá então sobre o expressão del gusto com o uso do verbo gustar. Relembre que para expressar o gosto em espanhol você tem que estar atento ao quê? A quem expressa o gosto e sobre o que ou quem se expressa o gosto. Então, quem expressa o gosto, né? Quem é a pessoa do discurso? A primeira, a segunda, a terceira pessoa? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas ou eles. Então, a depender de quem está expressando o gosto, tá? Nós vamos usar umas palavrinhas que são os pronomes pessoais, que são essas aqui. Pro yo, o me, pro tu, te, para ele, para ela e para você. Le, nosotros y nosotras, nos, vosotros y vosotras, os, ellos, ellas e ustedes, les, tá? Então, você sempre vai dizer eu gosto de alguma coisa, você tem que começar com me gusta. Tu gosta disso? Te gusta. Ela gosta? Le gusta. Ah, nós gostamos. Nos gusta. Os gusta, les gusta. E aí o uso do verbo vai ser gusta quando? Quando você estiver expressando gosto sobre uma ação ou sobre alguma coisa que esteja no singular, tá bom? E você usa gustan quando você estiver expressando, quando se estiver expressando gosto sobre algo no plural. Vamos ver então? Primeiro aqui, ó, yo comer pescado. Yo, então yo, o pronome vai ser me. O que é que eu estou expressando no gosto aqui no caso? Sobre comer pescado. Comer pescado é uma ação, então você usa gusta. Então é só juntar me gusta e colocar o complemento. E nós temos me gusta comer pescado. Mais simples do que isso, impossível. Segunda, tu las palomitas de maíz. Tu, então o pronome é te. Las palomitas, no plural, então vai ser gustan. Então, te gustan e coloco o complemento. Las palomitas de maíz. Te gustan las palomitas de maíz. Vamos para 3. Juan, la zanahoria. Juan é ele, né? Terceira pessoa, então é le. La zanahoria. Você pois nem talvez não sabe o que significa la zanahoria, mas entende que é uma palavra no singular, porque está antecedida pelo artigo lá. Então, mas é cenoura. Então, le gusta la zanahoria, tá? 4. Pepe e yo, pescar. Pepe e yo. Qual o pronome relacionado ao Pepe e eu? Somos nós, né? Então, é nos. Pescar é uma ação, então, nos gusta
pescar. Não precisa colocar um D, tá? Só nos gusta e já diz a coisa, pescar. A 5. Vosotros, la música clássica. Vosotros está aqui, o pronome é os. Eu expresso gosto sobre algo no singular, que é la música clássica. Coloco o gusta, então temos aí os gusta la música clássica. E por fim, a los argentinos el mate. Eles, né, os argentinos. Então, eles, el mate, né, que é o chá, né, que é aquele que eles tomam naquela espécie de chimarrão, tá? Que se fala la bombicha. É uma palavra no singular, então eles, les, palavra no singular, gusta el mate, les gusta el mate. Sem mistério, né? Chuchu, beleza total. Bom, para expressar o acordo e desacordo com a expressão do gosto de alguém, né? Aquela coisa que a gente, quando a pessoa fala do que gosta, do que não gosta, e você vai expressar se concorda ou discorda daquela pessoa. Então, se você concorda com o que a pessoa está falando, você tem duas opções. Ou você vai falar a mí también, ou você vai falar a mí tampoco. Tá certo? Se você não concorda com o que a pessoa estiver expressando, ou você vai dizer a mí sí, a mí no. Qual é a diferença aqui? Vamos lá. O a mí también você vai usar se você concorda com um gosto positivo. O que é um gosto positivo? A pessoa fala que gosta de uma coisa. Por exemplo, me gusta viajar. Você também gosta? Você vai concordar. Então você diz a mí también. O a mí tampoco é quando você concorda, mas com gosto negativo. Por exemplo, não me gusta el calor, por exemplo. Eu acho que ninguém gosta do calor, né? Não me gusta el calor. E assim você concorda com esse gosto negativo, né? No me gusta. Você vai dizer a mí tampoco. Já se você não concorda, digamos que a pessoa diz que gosta, por exemplo, de... vamos dizer assim... vamos lá, ela gosta de futebol. E você não gosta. Então diz, me gusta el fútbol. Se você não gosta, você vai dizer, a mim não. Você discorda do gosto positivo da pessoa. Se ela diz assim, não me gusta comer pescado, por exemplo, não gosto de comer peixe, mas você gosta, ou seja, você discorda do gosto da pessoa, você vai dizer, a mim sim, tá bom? Eu sei que talvez fica um pouco complicado assim, mas vamos ver na prática como é que funciona, vai ficar mais fácil. Por exemplo, o cara fala aqui, me gusta despertar temprano. A mãozinha para cima indica que a pessoa concorda com essa opinião, que ela também gosta disso. Então, ela vai usar o que? A mí también. Beleza? Na 2. A Ana não le gustan las fiestas. A mãozinha para cima indica que você concorda com esse gosto negativo. Tipo assim, eu também não gosto das festas. Igual a Ana. Aí você vai usar o que? A mí tampoco. 3. A mi madre le gusta mucho cocinar. Você vai discordar. A tua mãe gosta porque eu não gosto não. Então você vai usar o que? A mí não. Não nos gustam os dias festivos, né? A pessoa está dizendo que não gosta de dia feriado, né? Tem gosto para tudo. Aí você discorda disso. Claro que você gosta de feriado. Então você vai dizer tipo assim, pois eu gosto. Então a mí sí. A los mexicanos les gustan los colores fuertes. E essa pessoa vai expressar gosto dizendo que concorda também com isso. Eu também gosto. Então, a mí también. E finalmente a pessoa expressa o gosto dizendo, a mí no me gustan las hamburguesas con papas fritas y mayonesa com mucho queso e mucho jamón. E a pessoa está expressando desacordo, a mãozinha para baixo, né? Tipo assim, eu não gosto, pois eu gosto. Então vai dizer o quê? A mí sí. Beleza? Então, na prática fica mais fácil de ver aí. Tá legal? Vamos ver os artículos, muchachos. Bom, meninos, os artigos a gente viu naquele conto da lecheira, né? Nós temos como em português os artigos definidos e os indefinidos, que em espanhol é el, la, los, las, os definidos, né? O, a, os, as, e os indefinidos, que são una, unos, unas, que seria o nosso uma, uns e umas, tudo com N, né? Em espanhol, como você está vendo.
E lembre-se sempre, o nosso artigo definido masculino singular é el em espanhol, não é lo. Nada de lo, tá bom? Esquece esse lo aí. E os artículos contractos, né, que só são as únicas duas contrações que existem em espanhol dos artigos com outra palavra, e que são al e del, que corresponde ao nosso ao e do. Então, voy al cine con Juan, fui al colegio, el perro es el mejor amigo del hombre, vendré del club con Carlos, como se fosse do, como se fosse ao. Show? Bom, aqui diz o quê? Que os artigos geralmente concordam com gênero e número com as palavras que se referem. Então, por exemplo, você vai falar o menino, el niño. Um menino, um niño. Você vai falar meninas, as meninas, las niñas, umas meninas, umas niñas. Certo? Palavra concorda com o artigo como em português. Mas existem aquelas exceções. Aquela primeira coisa que a gente vê é a regra de eufonia, que diz que eu troco lá ou una por el ou un diante de palavra feminina que comece por A ou HA, sendo esse A ou HA a sílaba tônica, tá bom? Então, por exemplo, água. O correto seria eu dizer la água, una água. Não, incorreto. Para eles é a tal da cacofonia. Junta o som do A do artigo com o A da palavra e fica feio. Então, você tem que dizer el agua, un agua. Certo? Machado, que em espanhol se fala hacha, tá? Então, o correto é dizer la hacha ou na hacha? Não, é el hacha ou un hacha, beleza? Vamos aqui agora para a próxima. Diz o quê? Que se você passar para o plural, a palavra volta a ter o artigo normal, ó, porque não tem mais o problema de juntar o A com A, né? Então, las águas, unas águas. E o lance que eu falei, que a palavra tem que ser a sílaba tônica, o A. Amiga, por exemplo, o mi é que eu pronuncio com mais força, então por isso você fala corretamente mesmo. La amiga, una amiga, tengo una amiga. Beleza? E aí, as palavras heterogenéricas. O que são palavras heterogenéricas? São palavras que têm um gênero distinto ao seu correspondente em português. Então, a palavra, por exemplo, leite em português, né? Em espanhol é la leche. Tá faltando o L aqui. Não botei esse L, não é? Poxa vida. Mas já tempo que eu já era para ter feito isso aqui. Mas tudo bem. Vou botar agora no garrancho. La leite. Pronto. Aí o sangue. La sangre, o mel, la miel. Beleza? Mas simplesmente é assim nos dois idiomas. Palavras com gêneros diferentes. Tem a ver com a palavra originária no latim. Como é que foi quando mudou para um idioma ou outro. Foi adquirindo. Algumas palavras mudaram o gênero, outras não. Bom, não tem uma regra que determine, por que a palavra sangue, professor, em português é masculina e em espanhol é feminina? Eu posso responder com aquilo que eu falo sempre em sala de aula, porque Deus quis, né? Mas existe uma regra que determina o seguinte, que toda palavra terminada em AJE ou em OR, obrigatoriamente são masculinas. Tá? Então, por exemplo, viagem, paisagem, dor e cor. Todas essas palavras em português são femininas. Todas elas em espanhol são femininas. Terminou em AJE, terminou em OR, masculina. E toda palavra terminada em umbre, obrigatoriamente é feminina. Por exemplo, o cume, o lume, o legume. Todas em português masculinas, todas em espanhol femininas. Show? Passando aqui então para as questões. Lembrando sempre, sugiro sempre nessas questões aqui, se você estiver assistindo essa videoaula, você dá aquela pausazinha, tá? Para você dar uma pausazinha para você pensar como você responderia cada uma e depois você confere, né? Você pode até dar uma pausa agora, nesse momento. 1, 2, 3, já? Pausou? Pausou não, né? Malandro, malandrita, tá? Mas vai ter pausado para você responder e depois você conferir como é que ficou a resposta. Então, bora lá. Artigos ou contrações, tá? Tudo que a gente viu, como é que a gente encaixa aqui. Então, na letra A nós temos: me passarías horas jugando
al balonmano. Você pode ter pensado, professor, não é el balonmano, não é o vôlei, né, no caso, mas é porque nesse caso jogando a algo, jogando a alguma coisa, tá? Em espanhol pede a preposição a no caso. Aí aqui nós temos, né? A menina loira dança muito bem. Desculpa, pessoal, tá tarde. O flamenco, né? Que é aquela dança espanhola com as castanholas e tal. Então, a menina, la chica, el flamenco, o flamenco. Eita, já dei a resposta. El flamenco. O avião chega hoje ao aeroporto de Buenos Aires. Então vai ficar el avión llega hoy al aeropuerto de Buenos Aires. Letra D. Quando o dinheiro fala, a verdade cala. Provérbio chinês. Ó, chinês, os bichos são doidos mesmo. Então, quando o dinheiro, el dinero, pelo amor de Deus, nada de lo, tá? Habla la verdad caixa. Na letra E nós temos aqui, ele ajustou, né? Ele ajustou o nó da gravata. Então, o nó, facinho, ele nudo da gravata. Lembre-se, o da seria a contração de di mais a. Só que essa contração não existe em espanhol. Então, vai ficar di mais a. Só que não é di mais a, é de la corbata. E a última, na F, nós temos es peligroso navegar cabo de tormentas. Então, é perigoso navegar perto do cabo das tormentas. Do, você sabe o que é? Del. E cabo das tormentas, não vai ficar das, que é de mais as, vai ficar de las tormentas. Beleza? Aqui você vai completar com artigos definidos ou indefinidos. Então, mais uma vez, aquele momento para você dar aquela pausazinha e você aí pensar e dizer o que é que você completava em cada um desses itens, tá bom? Parou, tossiu, quase morre, mas voltou. Então, letra A. Poderia trazer-me um vaso de água? Lembrando que vaso de água é um copo d'água. Ah, um copo d'água. Ninguém pegou essa referência, tudo bem. Al caminar por la calle San José, né? Ao caminhar pela rua São José, Juan encontrou um papelito com um número de telefone. Letra E. Letra C, doido. Tá? Vamos lá. La água, não. El água. Lembra lá da regra de eufonia. El água é indispensável à vida do planeta. Então, a la vida del planeta. Letra D. A avenida estava muito cheia de gente e de carros. A avenida. La avenida. Letra E. Os lagartos que habitam a ilha de Komodo são muito curiosos, né? Se você já viu, eles são curiosos, são extremamente perigosos, né? O dragão de Komodo. Então nós temos aí los lagartos que habitam na isla de Komodo são muito curiosos. E finalmente na letra F nós temos o espelho e a boa amizade dizem sempre a verdade. Então, o espelho, lo espejo. Não, doidão, doidona. É el espejo. Lembra que não tem lo na parada. El espejo e la buena amistad dizem sempre la verdade. Beleza? Então, os artigos não tem muito mistério, como vocês estão vendo, meninos. O lance é só saber converter. Claro que tem os heterogenéricos, aí é um mistério. É um mistério. Diz que não tem muito mistério. Não tem muito, tem esse. E a regra de eufonia, tá bom? Último tema da nossa revisão. Estamos aí com 23 minutos. Que em tempo de aula normal já teria passado 2 horas. Porque eu já tinha contado umas 4 piadas e umas 5 histórias da minha vida. Mas vamos lá. Relacione as formas verbais destacadas nas frases com sua intenção comunicativa. Eu fui gago, né? Relaciona as formas verbais destacadas na frase com sua intenção comunicativa. Corrige as coisas, macho. Então, nós temos aqui frases que estão os verbos destacados em branquito, né? Porque não é nem negrito, tá? Professor, preconceituoso, tá botando o que era negro, você botou branco, tá? Mas não é negrito, é branquito, né? Porque tá mais branco, né? Um branco mais grosso. E você tem que dizer que passado, tipo de ação passada é uma ação passada e acabada sem relação com o presente.
é o azul, tá? Então a gente vai aparecer aqui um retângulo azul, se for o caso dessa aqui. O verde, ação passada e acabada com relação com o presente. Na amarelo seria ação passada e contínua no passado. E a última, né, que é o roxo, seria uma ação passada e acabada anterior a outra ação passada, né? O super, mega, ultra, mega, plus passado. Então, bora lá? Vamos pensar? Então, bora pensar. Hoy he comprado unas entradas para el partido entre Real Madrid e Barcelona. Beleza? Hoje eu comprei, essa é a tradução, umas entradas para a partida entre o Real Madrid e o Barcelona. Quem dera, um dia chegaremos lá. Isso aqui aconteceu? Aconteceu. Eu comprei. Então é uma ação passada, certo? Tá valendo aqui. A pergunta é: acabada? Acabada. Comprei. Já foi. Mas sem relação com o presente ou com relação com o presente? Quando foi que isso aconteceu? Hoje. No contexto dessa frase, então, este passado tem relação com o presente? Tem, porque o dia de hoje, que é o marcador de tempo dessa ação verbal, não acabou, né? Hoje eu comprei. Então, é a ação passada e acabada com relação com o presente. Casca-lhe o verdinho aí. Agora vamos nós aqui, ó. Año passado, mis padres viajaram para os Estados Unidos para ver um partido de baloncesto, tá? Então, ano passado, meus pais viajaram, beleza? Eles viajaram ano passado. Viajaram? É ação passada. É ação passada. Certo? É ação passada. É acabada ou é contínua? Né? Que seria o amarelo. Eles viajaram. Não, acabou. Já foi. Eles viajaram. Tem relação com o presente ou sem relação com o presente? Quando foi que aconteceu? Ano passado. Nós estamos num ano diferente, então o contexto temporal dessa frase não tem relação com o presente. Então, dá-lhe azul. A los 30 años, Pelé já havia ganado 3 títulos mundiales. Então, aos 30 anos, Pelé já tinha ganhado 3 títulos mundiais de futebol. É uma ação terminada? O fato dele ter ganho, né, no passado esses 3 títulos, sim, é uma ação passada, beleza? É uma ação passada com relação com o presente, sem relação com o presente, ou é uma ação que aconteceu num passado anterior a outro referencial de ação passada? Porque quando isso aqui já tinha acontecido, quando ele tinha 30 anos. Então, 30 anos já é um passado, mas antes de ele ter 30 anos já tinha acontecido isso. Então, é muito passado, é super passado, é mega passado, perfeito, é roxinho nele. Quando era niño jogava al fútbol todos os dias. Quando era menino, ou seja, uma ação passada e contínua. Por quê? Porque era uma coisa que eu era menino continuamente. Eu fui menino durante muito tempo, né? E eu jogava também, uma ação contínua, futebol todos os dias. Jogava mesmo, viu? Cheio nas perebas de lama. Este año vosotros habéis conseguido ganar 5 competiciones escolares. Este ano vocês ou vós conseguisteis, né, seria em português, ganhar 5 competições escolares. Isso aconteceu? Conseguiu. As pessoas ganharam essa competição escolar. Passado, acabado. Quando foi que isso aconteceu? Este ano. Tem relação com o presente? Verdinho na parada. Vamos aqui nessa aqui, ó. Ontem estava correndo pela rua. Ayer estava correndo por la calle. Pegadinha para você, no malandro. Porque você pensa, foi ontem, professor. Então, um passado que não tem a ver com o presente. De fato, é um ação passado que não tem relação com o presente. Mas é uma ação passada e acabada? Não, era uma ação passada e contínua. Eu estava correndo, eu estava realizando aquilo de uma forma contínua. Se a frase fosse ontem eu corri pela rua, aí sim, está demonstrado que essa ação acabou. Mas eu estava correndo, tá bom? Vamos aqui na penúltima. Então essa aqui é amarelinho. Has adelgazado? Estás praticando algum deporte, né? Você emagreceu? Você está praticando algum esporte? Então esse você emagreceu é um passado? Emagreceu? Sim. Sim, é passado. Acabado? Sim. O ato dele emagrecer, no contexto da frase, aconteceu. Mas tem ou não tem relação com o presente?
é o seguinte. Geralmente, quando você se refere a um passado que não tem um marcador de tempo, porque a pessoa não tem marcador temporal, não está dizendo se foi ontem que ele está falando isso, foi este ano. Você emagreceu esse ano, você emagreceu ultimamente? Não. Só que fica então subentendido que é uma ação que reverbera no presente, entendeu? Quando você tem uma ação passada que não existe um marcador temporal, muitas vezes essa ação passada ela vai ser desse passado que tem relação com o presente. E então, o passado com relação com o presente é o verde. E na última nós temos, em 2002, Brasil ganhou seu último campeonato mundial de futebol. Ganhou ganhou, né? Foi quando que aconteceu? Em 2002, passado, acabado, infelizmente, e bem acabado, sem relação com o presente. E aí o nome da galera, tá? Quando você expressa uma ação passada e acabada sem relação com o presente, tá bom? Você está conjugando o verbo no chamado pretérito perfeito simple, também conhecido como pretérito indefinido. Quando você fala de uma ação passada e acabada que tem relação com o presente, você está conjugando o pretérito perfeito composto, é esse aqui, ó, os verdinhos, e comprado e has adelgazado. Quando você está falando de uma ação passada e contínua, você está usando o pretérito imperfeito. E quando você tem o superpassado, que é o passado anterior ao passado, você tem o plusquamperfeito. Beleza? Muito bom, garotada. Espero que tenham entendido. Vamos agora para uma práticazinha. Antes só relembrando aqui a morfologia dos verbos, tá? Dos tempos verbais. Então lembre-se, ó, você para a prova, basta você saber montar as coisas com os regulares. Então, o pretérito definido, que é o pretérito perfeito simples, é raiz mais essas terminações nessas pessoas, se o verbo terminar em AR, e essas terminações, se o verbo terminar R ou IR. Show? O pretérito perfeito composto já vai ter sempre a mesma forma do auxiliar, dependendo da pessoa, né? Então, yo, tu, has, él, ella, usted, a. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han, e o particípio do verbo que você está conjugando. No caso, se for um verbo terminado em AR, ado. Se for um verbo terminado em ER ou IR, ido. No pretérito imperfeito, nós temos essa montagem aqui, raiz, mais essas terminações para AR, essas terminações para ER e IR. E o plusquamperfeito, você vai ter essas formas do auxiliar aqui, que é havia, havias, havia, havíamos, havias, haviam, certo? Que seria o nosso tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tinhas, tinham. Mais o particípio do verbo que você está conjugando. Beleza? Então só tem que decorar isso aqui. Numa prova online, tu vai ter que decorar alguma coisa. Tá bom. Senta lá, Helena. E aí, vamos lá. Vamos ver qual é a forma correta que você marcaria em cada uma dessas frases aqui, beleza? Lembra lá do passado que tem a ver com o presente, o passado que não tem a ver com o presente, o passado que é mais do que passado e o passado que é contínuo. Então, esta noche, olha só como é enganoso. Ó. Bailei, bailava e bailado ou havia bailado. Qual que você acha que combina melhor com essa frase para completar, né? Você pensaria, esta noite eu bailei com uma pessoa maravilhosa. Né? Essa noite eu dancei com uma pessoa maravilhosa. Só que isso aconteceu esta noite. Esta noite ainda não acabou, garoto, garota. Então você vai colocar a forma composta, ó, e bailado, ó, tá bom? Na 2 você tem nunca na minha vida, até este momento, desde esse passado até este então, ou seja, coisas que nunca fiz até este momento na minha vida, tem relação com o presente. Nunca he viajado en avión. Agora, o que eu fiz ontem pela noite? Ayer salieron por la noche, ha salido por la noche ou salían por la noche. Aqui você vai usar o chamado pretérito perfeito simples, saíram pela noite. Que em espanhol fica salieron. Antes, ha tenido, tenieron ou tenían uma vida muito tranquila. Essa aqui, só pelo que parece com português, essa aqui vale, né? Antes tinham uma vida muito tranquila. Qual que mais parece com tinham, né? Teniam. Beleza? Só um minutinho, gente. Volto já. Só um minuto.
Perdões por esta interrupção. Meu alarme tocou, meu menino dormindo e eu tive lá que desligar, tá bom? Foi mal aí. Voltou. Você já deve ter pensado aí qual é a resposta correta, né, nesse momento aí. Então, no verano passado, foi verão passado, não tem a ver com esse verão. Hemos conocido. Oh, não, doidão, conheci, tá? Foi no verão passado, não tem nada a ver com presente. Conheci a La Isla Margarita. La Isla Bonita. Vamos aqui agora. Aqui, numa boa mesmo, você, menino e menina, que não assistiu essa aula lá na sala de aula. Sugiro mesmo de boa nesse momento que você dá aquela pausazinha e você vai fazer as montagens, tá? Você tem aí, ó, em cada uma desses itens, o verbo e o tempo em que você tem que conjugar. E, claro, também está indicado, ou na própria frase ou entre parênteses, qual é a pessoa que você tem que conjugar. A primeira, para viciar o cliente, de graça. Então, por exemplo, anoche yo estar pretérito imperfeito. Tá? Yo, estar pretérito imperfeito. Vamos buscar aqui então a tábua de conjugações do pretérito imperfeito. Tá aqui. Beleza? Estar termina em AR, termina. Então é essa galera aqui. Qual é a pessoa? Yo. Raiz do verbo estar. Lembre-se, para saber a raiz é só você eliminar as duas últimas letras. Então, EST. Este. Mais a terminação aba. E aí você vai ter yo estava. Beleza? Eu estava anoche, né? Ontem à noite, eu estava jantando, estava cenando, quando chegar mis hermanos. Vamos lá, pretérito indefinido, pretérito perfeito simples é esse aqui. Chegar termina em AR, então essa galera aqui. Meus irmãos, eles, então, chegar, raiz, L-L-E-G, mais Aaron. Chegaram, beleza? E a mesma coisa você vai fazer com os outros, tá bom? Sugiro agora então aquela pausa, pega aí um papelzinho do lado, faz a montagem e dá uma pausa aqui nesse vídeo e depois você vai só conferir a resposta correta, tá bom? Então bora lá, e é 1, e é 2 e pausou. E voltou. E a resposta então fica: esta semana hemos salido muy temprano y llovía un poco. 3. Semana pasada nos habíamos encontrado con Ángel, pero esta semana él no ha aparecido. 4. Nunca habías pensado en viajar al extranjero cuando era más joven. Soñaba. Y en el 5 tenemos el 11 de septiembre de 2001. Mi hermana me despertó por la mañana y gritó: ha empezado la Terceira Guerra Mundial. E isso é verdade, pois aconteceu exatamente assim. Bom, meninos, aqui é só montar, né? Junta a raiz, junta com a terminação. No caso dos tempos compostos, você só teve que colocar o auxiliar e mais o particípio do verbo. Olha lá, aqui, por exemplo, ó, salir, particípio de salir é salido. Pretérito perfeito composto, nosotros, hemos, né? E mais salido. Só isso. E essa aqui, meninos e meninas, essa aqui é a mãe de todas as questões. Aí você diz, então é fácil, mãe, professor, porque quando é uma mãe é fácil. Será? Será que toda maternidade, você acha que a maternidade é romantizada demais, não? É uma coisa fácil? Hã? É fácil a sua mãe ser sua mãe? Será? Então, bora ver. Aqui também eu sugiro que você dê uma pausa e vá lendo e me diga, então, quais são as respostas que você daria para completar corretamente esses espaços, tá bom? Pensa em português que ajuda, nessa aqui pensa em português que ajuda muito. Quando é uma narração assim longa no passado, pensar em português ajuda bastante. Então, deu aquela pausa, agora.
Não pausou, né? Que decepção, que decepção. Mas para você que deu uma pausa, eu sabia, eu sabia, eu confiava em você e confio em você, viu? Mas para você que não pausou, que decepção. Mais um passinho perto do inferno, né? Então vamos lá. Estaba anocheciendo cuando Manolo salió del instituto. Se paró en las escaleras para hablar com um companheiro. Olá você, certo? Final de tarde, você que estuda à tarde, né? Final de tarde, aquela final de tarde gostosa, e você ali parada ali naquela escada, né? Esperando lá vir liberar para você voltar para aquele ônibus lindo, confortável e ir para casa. Se paró en la escalera para dar un compañero. Entonces vio que se acercaba el autobús escolar a la parada que había al otro lado de la calle. Le dijo adiós a su amigo. Por isso temos que estão escritos, né? É porque são irregulares, tá? Os irregulares fica por minha conta. Le dijo adiós a su amigo rápidamente. Bajó las escaleras corriendo y cruzó la calle. Había mucho tráfico y cuando llegó al otro lado de la calle, el autobús já se havia marchado. Ó, passado do passado. Quando ele chegou, que é passado, já tinha acontecido isso. Então, por isso, se havia marchado. Perdió el autobús y no havia outro hasta 2 horas mais tarde. Então, lá vai, pobre do Manolo, esperar 2 horas para vir outro ônibus. Certo? Pensa que a vida é fácil para você, que mora aí na Quixaba, que mora ali em... Como é que chama? Lá na ilha, que mora ali, então, no Papagaio, ou então no Alto, ou então lá no Estrangeiro, na Baixa do Meio. Ruim é pro Manolo. Manolo olhou seu relógio, mirou seu relógio. Eram as 7 menos 5, né? E muito lindamente, muita gente pensa, 7 menos 5 era o quê, professor? Que hora é essa? 7 menos 5, 2 horas da tarde? 7 menos 5 é 2, não. 7 menos 5 é 6:55, tá bom? E seus padres lo esperavam a las 8 em casa. Pensou, né, ele pensou que se iam a enfadar muitíssimo. Tinha que chegar em casa às 8 como fosse, ó. Tinha que chegar a sua casa às 8 como fuera. Então, tuvo, é um verbo irregular, tá? Uma ideia. Muito cerca de la calle havia um mercado que cerrava, né? Havia um mercado que fechava às 7. Allí habían muchos camiones que iban por la carretera que levava ao seu povoado. Llevaba a su pueblo. Cuando Manolo llegó al mercado, salía un camión. Manolo pensó que tenía mucha suerte, pues el camión iba a un pueblo llamado Rosario, que estaba muy cerca de su pueblo. Pero no tenía tiempo de preguntarle al conductor si podía llevarle. Así que cuando el camión paró para dejar pasar unos coches, Manolo saltó y aqui um detalhe, ó, meter-se em la parte trasera, meter-se, né? Tipo assim, meteu-se. Meteu-se ou se meteu, professor? Pronome na frente. Se meteu, que no caso em espanhol vai ficar se metió. Manolo estava por fim ao caminho da sua casa. Estava. Pero quando, ao mesmo lance, ó, se sentou ou sentou-se. Na frente, tá? Se sentou en el suelo del caminhão. Olha lá, assustar-se, se assustou. Tinha uma coisa mole. Ui, né? Havia algo bastante blando. Era um cerdo muito grande, né? Era um porco muito grande. O caminhão estava cheio de porcos. Estava cheio de cerdos. Cuando Manolo saltó del camión en su pueblo, el autobús escolar aún não, né? Quando o Manolo saltou do caminhão do seu povoado, o ônibus escolar ainda não tinha chegado. Não tinha chegado, não havia chegado. Alguns padres esperavam a seus hijos em la parada.
Aí o Manolo subiu, né, a encosta, né, assim, a ladeira, até a sua casa. Subiu. Cuando abrió la puerta, sus padres todavía no estaban sentados en la mesa. E aí, o que é que o pai dele fala? Que pronto chegas, Manolo. Tipo assim, que rápido você chegou, Manelzinho. Dijo seu padre. Aí Manelzinho respondeu: sim, mas eu preciso de um banho com urgência, porque eu estava no caminhão de porcos. Uhul. E, queridos e queridas, como nossa existência neste planeta, nesta vida terrena, termina esta aula com a tela preta. Lembrando que a nossa prova é online, vai estar publicada o link segunda-feira, dia 10, e você terá até o dia 12 para responder. Show, cheiro para vocês e que os deuses e as deusas da existência eterna lhe acompanhem no domingo na sua prova do Enem. E fui!